Olá pessoal, aqui é o professor Kleber. Vamos a mais um vídeo sobre a equação de segundo grau, agora na forma fatorada, né? Então a gente já viu que a equação de segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Aonde a pode ser qualquer valor diferente de zero. Então essa daqui é a forma da equação de segundo grau. Ou a gente pode escrever ela na sua função fatorada, né? Mas como é que a gente faz isso? Então eu vou demonstrar aqui a vocês, né? Como é que a gente utiliza esse artifício, e a gente vai ver que essas duas equações elas são iguais, né? Ou equivalentes aí. Então como é que a gente faz? O primeiro processo aqui é colocar esse azinho aqui em evidência. Então quando eu coloco o a em evidência, eu estou dividindo toda essa equação aqui por a, né? Então vai ser ax ao quadrado, não é? Mais bx mais c igual a zero. Fechar o parênteses. Como eu coloquei em evidência e está dividindo a equação, então tudo isso daqui vai ser dividido por quem? Por a. Não coloca aqui no zero, porque zero dividido por a dá zero. Então, o que acontece? Aí o que acontece, né? A dividido por a dá 1, então eu tenho que a vai ficar x ao quadrado. Aqui a gente vai ter mais bx sobre a mais c sobre a, e isso tudo aqui igual a zero, né? Aí eu vou usar um outro artifíciozinho matemático, porque a gente aprendeu em jogo de sinais que menos vezes menos é mais, né? E vocês vão entender porque eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Então vou ficar aqui que a é igual a x ao quadrado menos b sobre a, não é isso? X mais c sobre a, tudo isso aqui igual a zero, né? Só que vocês lembram que a gente trabalhou o seguinte, que x1 mais x2 é igual a quem? Menos b sobre a. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, isso daqui é a soma, né? E aqui é o produto. Então, fazendo aqui, né? Na lateral agora, eu vou substituir. Então, eu tenho que a, né? X ao quadrado menos quem? Menos a sobre b é x1 mais x2. Vou substituir aqui. Então, vai ficar x1 mais x2. X, né? Não esquece desse xzinho aqui, ó. Olha ele aqui. X mais c sobre a. C sobre a é x1 vezes x2. x1 vezes o x2. E isso tudo tem que dar igual a zero. Tranquilo? Vou fazer a distributiva, ó. Então eu tenho que a x ao quadrado menos x1 vezes x dá menos, né? Que vai inverter o sinal todo que está aqui dentro. Então, como aqui é positivo, vai ficar negativo. Vai ficar x vezes x1 menos quem? X vezes o x2 mais x1 vezes x2 igual a zero. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, agrupar e colocar em evidência. Não posso? Colocar esses termos aqui em evidência. Quando eu coloco esses termos em evidência, como é que fica? Vou mudar até a cor. Vai ficar a esses dois termos aqui, ó, botando o x em evidência, né? Então vai ficar x
né? X ao quadrado é x vezes x. Então aqui vai sobrar um x menos o x1, né? Esses termos aqui, ó. Aí agora eu vou colocar esses dois aqui, né? Quem é que eu posso colocar aqui em evidência? O x2, né? Que eu tenho aqui e tenho aqui. Então vai ficar menos quem? X2 em evidência. Quando eu coloco x2 em evidência, quem sobra aqui? X menos, né? Porque menos vezes menos dá mais. X1. Isso igual a zero. Aí, olha o que é que acontece. Esses termos aqui, eles não são iguais. Então, eu posso colocar em evidência também. Então, eu tenho que A vai ficar x menos quem? X1 vezes quem foi que sobrou? O x menos x2. Estou colocando esses dois termos aqui em evidência, né? Então, botei ele aqui. Aí, quem sobra? X menos o meu x2, né? Então, aqui está demonstrado que essas duas equações, elas são iguais, né? Equivalentes. Aí, como é que a gente vê isso aí na prática? Né? Aqui é colocado um exemplo que eu peço para que passe a função f para a forma fatorada, né? E aí ele dá a função e pede isso. Então, o primeiro processo aqui, eu vou achar o valor de A, B e C. Então, nesse caso aqui, né, não escreve, mas o A é 1, toda vez que não vier. O B é menos 10. E o C, quem é? 12. Poderia aplicar somente produto, mas eu vou trabalhar com Bhaskara, né? Então, como é que fica? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual, quem é B? Então, vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4. A vale 1 e C vale 12. Então, delta é igual a 100, né? Menos... Quanto é que dá aqui? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12 dá 48. Então, delta é igual a 100 menos 48 dá 52. Até aí, alguma dúvida, senhores? Né? Então, nesse caso... resolvendo aqui, a gente vai ter que x1, né? Ou melhor, x, calcular ela toda passo a passo, x é igual a menos b, né? Por Bhaskara, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, eu tenho que x1 é igual a menos b, então vai ficar menos vezes menos mais, né? Então, 10 mais a raiz de 52 sobre quem? 2 vezes A, 2 vezes 1, né? E o meu x2 vai ser quem? 10 menos a raiz de 52 sobre 2. Nesse caso, a gente não tem raiz exata de 52, né? E para escrever ela na forma fatorada, eu só vou substituir. Então, vai ficar quem? O A, né? Quanto é que vale meu A aqui, que já foi dado? 1. Então... a equação é ax menos x1 vezes x menos o x2. Então, A vale 1, x menos o x1. Quem é o x1? Esse valor aqui. Então, vou substituir o sinal daqui de dentro. Então, fica quem? 10, não é isso? 10. 10 mais a raiz de 52 sobre 2, fechei aqui, né? Vezes, quem é agora o meu x2? Então, vai ficar como? X, né? Menos x2. x2 é 10
menos raiz de 52 sobre 2. Fecha, né, o parênteses. Aí, para arrumar aqui, eu não preciso escrever 1, né, porque já é o número multiplicado, então vai ficar x menos vezes mais dá menos, menos 10, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, desculpa, raiz de 52 sobre 2, fechei, vezes x menos vezes mais dá menos 10, menos vezes menos dá mais raiz de 52, sobre quem? Sobre 2. E aí a gente tem nossa forma fatorada, né? A de baixo, o outro exemplo, ela já é um pouquinho mais fácil. Por que um pouquinho mais fácil? Porque ele já me diz que a equação de segundo grau tem as raízes menos 3 e 2. E o coeficiente A igual a 6. Então, a gente já sabe que a forma fatorada é igual a x, não é isso? Menos x1 vezes x menos o x2. Isso igual a 0. Então, eu já tenho o meu x1, já tenho o meu x2, né? Então, o A vale 6. Então, vai ficar 6, que multiplica x menos vezes menos, mais 3, vezes menos vezes mais, menos, né? X menos 2, isso igual a 0. Então, aqui está já a minha forma fatorada. Espero ter ajudado aí, senhores. E até a próxima. Tchau, tchau.